É, menina, parece que alguém se animou mesmo com a volta do canal aí. Fala, Começo de ano a gente entra nesses desafios todos literários, eu fico com vontade de entrar em todos, eu tô com vontade inclusive de fazer desafio literário para esse canal. Então, hoje eu vou fazer aqui a minha lista dos livros que eu escolhi para esse ano para poder fazer parte do Desafio Livrada 2021. Fazer um canal para falar sobre literatura, né? Que coisa difícil, assim, como que a gente fala sobre uma coisa que a gente ama tanto, que a gente é apaixonado, mas de uma maneira que seja possível, que seja bacana, que tenha a ver com a linguagem da internet, ao mesmo tempo que não seja também boba, besta, enfim, eu acho que o Yuri consegue fazer isso de uma maneira muito boa, muito inteligente, assim. E como dá, né? Como é possível, assim. Acho muito legal acompanhar, inclusive, o crescimento do canal dele. Então esse canal que está bem recente, está começando, está dando aqui seus primeiros passinhos, ele deve bastante aí ao Yuri do Livrada. Vamos lá. Escolhi 15 livros para participar do Desafio Livrada. Eu me animei, como eu disse, eu me animei tanto com o Desafio Livrada que eu escolhi aqui os 15 livros. Óbvio que eu não vou ler os 15 livros. Ninguém leu os 15 livros de desafio nenhum, mas é para a gente jogar, brincar, fingir que vai ler, tirar os livros empoeirados da estante, botar esses livros aí para rodar, depois trocar, mudar de ideia, mas pelo menos a gente depois brinca no final do ano de ver o que a gente conseguiu completar da lista, até onde a gente foi, o que trocou, o que pode encaixar nessas categorias. Vamos lá. Desafio Livrada 2021, categoria número 1, um vencedor do Prêmio Oceanos, antigo Portugal Telecom. Eu escolhi, não sei se vocês conhecem, mas chama Torturado. Vocês já ouviram falar por alguma casa? Livro mais comentado do ano de 2020. Todo mundo leu, todo mundo fez resenha, todo mundo amou. Todos os meus amigos postando foto no Instagram com Torturado. Se você não postou uma foto no Instagram lendo o seu Torturado, você não esteve no Instagram em 2020. Eu não estive, porque eu ainda não li, e vou ler Torturado, do Itamar Vieira Júnior. E estou animado, curioso. Ao mesmo tempo, alguém vai ver uma resenha aqui do Torturado, tem 333 para você assistir no YouTube. Mas farei também e publicarei aqui. Bora ver Torturado para a categoria número 1. Categoria número 2, um livro Oulipo. O que é Oulipo, meu Deus? O que é Oulipo? Bom, o Yuri deve explicar no vídeo dele o que é a Oulipo. Para você não ter que fazer esse dificílimo trabalho de ir até o Google e digitar o que é Oulipo. Oulipo é a abreviação de Ouvroir de Littérature Potentielle. Meu francês é maravilhoso, espero que vocês estejam muito contentes com o meu francês. É Oficina de Literatura Potencial. O que é a Oficina de Literatura Potencial? É um grupo fundado nos anos 60 pelo Raymond Queneau, um coletivo de escritores e artistas que desejavam explorar formas de escrita usando recursos matemáticos, pequenas regrinhas, joguetes verbais, pequenas constrições para poder potencializar a escrita, para poder fazer com que a escrita surgisse de elementos, na verdade, na maioria das vezes, externos e não internos, objetivos, não subjetivos. Quais autores que participavam desse grupo chamado Oulipo? O mais famoso deles talvez seja o Georges Perec, mas também participou o Ítalo Calvino, além do Raymond Queneau. Acho que até o Duchamp chegou a participar. Posso estar falando uma bobagem. Mas eu tenho esse livro aqui que eu comprei nas Inglaterra, muito chique, que é o The Penguin Book of Oulipo. Uma antologia de escritos pré-Oulipo, pertencentes ao Oulipo
e textos posteriores ao movimento, mas textos que se aventuram a explorar a forma narrativa. São vários fragmentos de romances, é uma antologia que reúne poema, que reúne exercícios literários e todos os exercícios que podem se encaixar dentro das categorias de invenção do Oulipo. São pequenas obras literárias que flertam com esse caráter experimental do grupo. Então você tem aqui desde autores do século XVIII, como exercícios do Jonathan Swift, né, aquele que escreveu As Viagens de Gulliver. Você tem pedaços de escritas, poemas e joguinhos literários do Lewis Carroll, do século XIX, todos antes do Oulipo, e você tem textos dos autores do Oulipo também. Então todos os textos se enquadram um pouco nessa categoria de quebra-cabeça literário, puzzle, charada. Uma das técnicas, por exemplo, que era muito comum dos integrantes do Oulipo era ir a um determinado ponto de um lugar, de uma cidade, e escrever tudo que você via naquele ponto específico. Narrar tudo que acontecia no mesmo local, em diversos horários do dia. Ou então pegar um pedacinho de cena, tipo os exercícios de estilo do Raymond Queneau, que ele pega um parágrafo, e aí ele reescreve esse parágrafo, trocando sempre o estilo narrativo. Agora é um romance policial, agora esse mesmo parágrafo é uma reportagem jornalística, agora é um ensaio médico. Então, a partir da mudança de estilo, o mesmo parágrafo ganha uma linguagem completamente distinta. Então é muito engraçado. Tem muita ironia. Enfim, é um grupo que é muito instigante, dá muita vontade de ler os textos do grupo. Tem romances muito famosos do Perrec, de outros autores que participaram do Oulipo. Você tem aquele O Sumiço, do Perrec, que é um muito famoso, que ele escreve um livro inteiro sem a letra E. Então era isso, eles brincavam de se propor desafios, e a partir desse desafio externo, de um fator externo, ou matemático, ou literário mesmo, tendo que subtrair uma letra, ou a partir de uma contagem de letras, contagem de palavras, a partir desses fatores exteriores, eles tinham que compor um texto. Tem um exercício, por exemplo, também, que está aqui nesse livrão do Oulipo, que é um exercício que a pessoa pega um caderno para escrever um conto. Aí ele pega o metrô. Aí ele vai escrever esse conto inteiro durante a viagem que ela for fazer no metrô. Só que ela tem que escrever um parágrafo a cada entre estações. Então saiu o metrô, começa a escrever. Chegou na próxima estação, parou. Próximo parágrafo, pula, muda de assunto. Aí começa a escrever. Aí chegou na outra estação, parou. Também tem que mudar o assunto, vai ser outra coisa. Então tem sempre um fator externo que influencia a escrita. Vou conseguir ler essa antologia inteira do Oulipo? Não, provavelmente não, mas vou passear por ela e fiquei animado porque é um grupo que me interessa muito e tá no Desafio Livrado, a categoria número 2, o livrão da Oulipo. Categoria número 3, um livro dissonante da carreira de um autor. Eu escolhi esse aqui, O Fim da História, da Lydia Davis. A Lydia Davis é uma escritora que eu amo muito, é uma autora norte-americana, contemporânea, e eu acho ela fabulosa. Por que eu escolhi esse aqui? Por que ela é diferente da trajetória da carreira da autora? Porque a Lydia Davis é famosa por escrever peças curtas, microcontos. Alguns contos ela escreve com mais fôlego, outros ela escreve de maneira muito breve, microcontos mesmo. Ela tem contos que são um tweet, assim, uma frase, uma coisa micra. E aqui é o único romance dela. Eu ainda não li, eu amo os outros 2 livros de histórias curtas da Lydia Davis. Eu amo principalmente um que foi publicado aqui no Brasil, que é o Tipos de Perturbação. É um dos meus livros contemporâneos favoritos. Tem um outro que eu já falei sobre ele aqui no canal, que é o Nem Vem, que também foi publicado aqui no Brasil. E eu amo todas as pequenas narrativas da Lydia Davis. E aí vamos ver como é O Fim da História, que é o romance dela. É o livro de maior extensão que ela escreveu. Livro de número 4. Um livro alemão. Um livro alemão, eu escolhi A Montanha Mágica, de Thomas Mann.
Ah, Pedroca, tu vai conseguir ler A Montanha Mágica? Provavelmente não vou não. Mas eu vou tentar. Eu quero, eu desejo, quer saber? Eu vou sim. Esse pequeno livro, A Montanha Mágica, por que eu escolhi A Montanha Mágica? Porque eu quero muito ler A Montanha Mágica, quero muito ler Thomas Mann. Eu só li do Thomas Mann aquele volume que tem Morte em Veneza e Tônio Kroger. Eu sou louco por Morte em Veneza, o filme do Lutino Visconti. Eu amo a novela Morte em Veneza, mas eu só li isso do Thomas Mann. Só. Então eu preciso da Montanha Mágica. Vamos ver se esse ano vai. Desafio Livrada pediu um livro alemão, então a gente vai de Montanha Mágica. Vamos ver se a gente consegue. Categoria 5. Um livro escrito por uma pessoa detestável. Viagem ao Fim da Noite, do Céline. É um clássico da literatura francesa, é uma obra-prima, dizem, da literatura francesa. Eu tenho muita curiosidade, muita vontade de ler. Só que é o autor mais imbecil de todos os tempos, porque é um autor que, pouco tempo depois de escrever esse, que dizem que é uma grande obra literária francesa, ele começa a escrever panfletos antissemitas e se associa ao nazismo. O que pode ser mais detestável do que um nazista declarado que escreveu uma obra muito importante para a literatura francesa? E aí o que acontece é que ninguém lê direito Viagem ao Fim da Noite, porque o Céline ficou essa pessoa que ninguém quer ler. Mas eu tenho vontade de ler esse romance, apesar dele ser um filho da puta. Então, a gente mata o Céline, já está morto mesmo, e lê o Viagem ao Fim da Noite e vê o que a gente acha da obra. Um autor detestável. Já viu que eu já estou mandando ele tomar no cu. Categoria de número 6. O livro favorito de alguém da sua família. Eu escolhi esse aqui. As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, do Michael Chabon. Por que eu escolhi esse livro? Porque ele é o livro favorito do meu marido, do Marcelo. E é um romance que vai falar sobre a Era de Ouro da produção de quadrinhos norte-americana. E como o Marcelo é muito fã de quadrinhos, ele ama esse livro e eu nunca li. Ele me deu esse livro de presente num aniversário de namoro nosso. E é um livro que venceu o Pulitzer de 2001 na categoria de melhor romance. E eu não li ainda, e vou ler esse ano, para alegria do meu marido Marcelo Taloni. Só falta eu não gostar, aí vai dar problema aqui em casa. Categoria número 7. Uma peça de um escritor russo. Bom, eu vou dar continuidade ao projeto Drama desse canal e a gente vai ler aqui no canal A Gaivota, do Chekhov. Eu prometi isso vai acontecer. Como é uma releitura, eu queria pegar uma que eu ainda não li. E eu nunca li o Percevejo, do Mayakovsky. Eu só li os poemas do Mayakovsky. O Percevejo é uma peça famosíssima. Teve uma montagem das mais famosas da história do teatro, lá na Rússia. Dirigida pelo Meyerhold, um importantíssimo encenador russo. Aqui no Brasil teve, em 1981, uma montagem histórica no Dulcina, uma versão do Percevejo encenada pelo Luiz Antônio Martinez Correia, o irmão do Zé Celso, do Teatro Oficina. E eu nunca li o Percevejo, inclusive essa tradução aqui é a tradução do Luiz Antônio Martinez Correia. Foi publicada pela Editora 34, na coleção Leste, famosa. Essa obra-prima do teatro de vanguarda russo do século XX. Uma peça que mistura dadaísmo, futurismo, colagem, jingles, peças publicitárias, campanhas políticas, cinema, circo, amor, poesia e ficção científica. Então, o Percevejo, do Mayakovsky, esse clássico da vanguarda russa. Categoria número 8. Um livro considerado marginal. Fiquei pensando, assim, olhando para minha prateleira, qual que eu ia escolher. E há muito tempo que eu estou querendo ler o Panamérica, do José Agripino de Paula. Sai aqui pela editora Papagaio. Não conheço essa editora,
Agora, o Panamérica, para quem curte Tropicália, é tipo livro fundador do tropicalismo, livro que antecipou, talvez, traços do tropicalismo na cultura nacional, um livro dos anos 60, um livro que, segundo Caetano Veloso, no prefácio, diz que poderia ser comparado a algo como a Ilíada cantada pela voz de Max Cavalheira. É uma espécie de loucura, viagem lisérgica, insana, meio pop art, Brasil, anos 60. Não sei, para mim já é literatura marginal o suficiente. Então vai ser Panamérica, do Zé Agripino de Paula. Categoria número 9, um autor com a mesma idade que você. Fiquei pesquisando que autor que nasceu em 91, que autor que está aí para fazer 30 anos nesse ano, e não achei ninguém, só achei um nome, que é a Sally Rooney. E aí eu dei para o Marcelo esse ano passado, esse livro aqui, o Conversas entre Amigos. Ele leu, achou legal. Aí eu dei para ele o Normal People, que também é da Sally Rooney. Aqui fala que ela nasceu em 91, que ela é de Dublin e se formou em letras, e que é o Sally Rooney é o Salinger da geração do Snapchat. Eu odeio esses epítetos para vender livro, eu odeio. Aí eu leio esses negócios, eu fico com vontade de não ler o livro. O Salinger da geração Snapchat, isso não quer me dizer nada, assim, só me deixa irritado. Mas vamos lá, vamos ler. Eu tenho vários amigos que leram Conversas entre Amigos e gostaram. Então eu peguei ele para ler, depois se eu gostar eu leio o Normal People, que virou série, né, e tal. Mas é essa autora de 91. Se alguém conhece algum outro autor que nasceu em 91, me fala aí. Categoria número 10. Um livro sobre guerra. Um livro sobre guerra, como já escolhi livros muito longos, eu quis pegar um livro curtinho. Eu peguei um livro do Bernardo Carvalho, porque também estou numa de ler meio que a obra do Bernardo Carvalho. E peguei O Filho da Mãe, que é um livro que tem como pano de fundo A Guerra da Chechênia. É um livro de 2009, do Bernardo Carvalho. Enfim, é um livro que fala sobre mulheres que buscam livrar os seus filhos dos horrores da guerra. Vou ler O Filho da Mãe, do Bernardo Carvalho. Categoria número 11. Um autor muito pobre. Eu escolhi ler o Casa de Alvenaria, da Carolina de Jesus. Eu só li da Carolina O Quarto de Despejo, que é um livro fantástico, indispensável para qualquer pessoa. Quem nunca leu Carolina de Jesus tem que ir agora, entrar na livraria mais próxima, virtual, e comprar o Quarto de Despejo, ou no sebo, ou onde for, tem que ler. Acho que o maior acontecimento literário do ano passado talvez tenha sido o anúncio da Companhia das Letras, que vai passar a ser a casa editorial da Carolina de Jesus. Isso é muito importante para a memória dessa autora, para o reconhecimento do trabalho brilhante dessa autora, e realmente porque é uma obra praticamente não publicada, consta nos cadernos da autora, que estão espalhados, né, por instituições culturais, e finalmente vai haver um trabalho esse ano agora. Acho que começam a sair outras obras dela, e eu quero muito dar sequência aos livros da Carolina de Jesus, e eu pretendo ler Casa de Alvenaria, se a companhia publicar esse ano, ou então o Diário de Bitita, que eu sei que sai pela SESI São Paulo. Também quero ler. Ou vou ler Casa de Alvenaria, ou vou ler o Diário de Bitita, porque eu quero muito seguir lendo a obra dessa autora fabulosa, que é a Carolina Maria de Jesus. Categoria número 12. Um livro velho e arrebentado. Um livro velho e arrebentado. O meu livro mais velho e arrebentado eu mostrei aqui no último vídeo do canal, que é aquele do Henry James, Até o Último Fantasma. É o meu livro mais caindo aos pedaços, mas logo depois dele eu tenho um outro livro caindo aos pedaços, que é esse aqui,
A Menina Sem Estrela, do Nelson Rodrigues. A capa dele está completamente descolada, eu tentei colar ela aqui, então se eu puxar mais ela solta. As folhas dele estão completamente descosturadas e soltando, ele está totalmente solto, mas é um livro que eu quero muito ler, um livro de memórias do Nelson Rodrigues. Eu sou muito fã do Nelson Rodrigues como autor, mas eu sou muito fã da escrita do Nelson, mas muito. E eu me divirto muito lendo ele, eu acho ele um dos nossos maiores autores, sem sombra de dúvidas, não sou só eu que acho, óbvio. E eu quero muito ler o A Menina Sem Estrela, que é essa reunião de memórias do próprio Nelson. Categoria número 13, um livro indicado por um escritor brasileiro. Eu escolhi esse aqui, que é o Conversa na Sicília, do Hélio Vittorini. Era publicado pela Kozak Naif e é indicado pelo Nuno Ramos, que é um autor, artista plástico, que eu amo e que eu vi aqui na internet uma vez ele indicando esse livro. Comprei, nunca li. É um livro italiano, cheio de fotografias, dialoga com a estética do neorrealismo italiano, né, do cinema neorrealista italiano. É um livro cheio de registros fotográficos, então ele alia fotografia e literatura. Muita gente ama esse livro, então estou a fim de ler. Conversa na Sicília, do Hélio Vittorini. Categoria número 14, um livro de sociologia. Eu pretendo ler um livro, eu não tenho ele também, mas eu pretendo ler o Monadologia e Sociologia, do Gabriel Tardi. Eu não li quase nada de sociologia, eu nunca li Durkheim, eu nunca li muito pouco de sociologia, mas volta e meia, quando você lê assim Deleuze, como eu gosto de ler coisa do Viveiros de Castro, aparece o nome do Gabriel Tardi e estou a fim de ler o Monadologia, Sociologia e Outros Ensaios. Deve ser esse que eu vou ler. E última categoria, categoria 15, Tocaia Grande. Não tenho Tocaia Grande aqui, mas se tudo der certo, se eu conseguir ler todos esses livros, eu termino lendo o Tocaia Grande, do Jorge Amado. É isso. Essas são as minhas escolhas do Desafio Livrada de 2021. Estou animado. Vou fazer o desafio literário deste canal, com as minhas categorias também. Quem quiser participar desse, quem quiser participar do próximo desafio, estão todos convidados. Deixem aqui nos comentários as escolhas de vocês para os desafios, tanto do Desafio Livrada quanto do meu, que vai sair já já. E aí a gente conversa depois sobre o que a gente conseguiu ler desses livros todos ou não, e dá muita risada, porque é óbvio que eu não vou ler tudo isso, mas tô nem aí. Vamos fingir que vamos. Ah, minha filha, mas a vida é isso aí. A gente adora se iludir. Então é isso. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo. Ah, minha filha, me faz feliz. Um beijo e até logo mais. Até já.